Essa é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 5 de julho de 2026. Tema: Deus. Texto dourado, Salmo 52. A bondade de Deus permanece para sempre. Leitura responsiva, Salmo 19 e Salmo 20. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nós nos alegramos na salvação e no nome de nosso Senhor. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor, nosso Deus. A Bíblia, Salmo: Exaltai vós o Senhor nosso Deus e adorai os seus pés, pois Ele é santo. Êxodo: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: Vou me aproximar e ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Aqui eu estou. E ele disse: Não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: Certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Vem, pois, agora, e eu te enviarei ao Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: Eis que, quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e se eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que eu sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então Moisés respondeu: Eis que eles não acreditarão em mim, nem darão ouvidos à minha voz, pois eles dirão: O Senhor não te apareceu.
E o Senhor lhe disse: que é isso que tens na mão? E ele respondeu: um cajado. Então ele disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão, e toma-a pela cauda. E ele estendeu a sua mão, e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no seu peito, e quando a tirou, eis que sua mão estava leprosa como neve. E disse: põe tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito, e quando a tirou do peito, eis que se tornara como sua outra carne. E acontecerá que se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E disse Moisés ao Senhor: ó meu Deus, ó meu Senhor, eu não sou eloquente, não até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e com a língua lenta. E o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fui eu, o Senhor? Portanto, vai, eu estarei na tua boca e lhe ensinarei o que dirás. Hebreus. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele exista e que ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, se recusou a ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser afligido pelo povo de Deus do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como uma maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele perseverou, como que vendo aquele que está invisível. E que mais eu te direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Salmo. Por que estás tu abatido, a minha alma? Por que estás tu inquieta dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. O Senhor comandará a benignidade durante o dia, e à noite sua canção estará comigo. Minha oração ao Deus da minha vida. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga: Amém. Louvai ao Senhor. Eu lerei agora
As passagens correlatadas com o livro Texto da Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras de Mary Baker Eddy. Deus, o grande eu sou, o todo saber, onividente, toda ação, onisciente, todo amor e eterno, princípio, mente, alma, espírito, vida, verdade, amor, toda a substância, inteligência. Em Saxão e em outras 20 línguas, bom é o termo usado para Deus. As Escrituras declaram que tudo que Ele criou é bom, semelhante a Ele mesmo, bom em princípio e em essência. Portanto, o universo espiritual é bom e reflete Deus como Ele é. A noção de que tanto mal quanto bem são reais é uma ilusão do senso material que a ciência aniquila. O mal é nada, coisa nenhuma, nem mente, nem poder. As proposições fundamentais da metafísica divina são resumidas nas 4 proposições seguintes, que para mim são autoevidentes. Mesmo se invertidas, essas proposições concordarão em enunciado e prova, demonstrando matematicamente sua relação exata com a verdade. De Quincy afirma que na matemática não há fundamento que não seja puramente metafísico. Deus é tudo em tudo. Deus é bom, a bondade é a mente. Deus, Espírito, sendo tudo, nada é matéria. Vida, Deus, bem onipotente, nega a morte, o mal, o pecado, a doença. Doença, pecado, mal, morte, nega o bem. Deus onipotente, vida. Qual das negações na proposição 4 é verdadeira? Nenhuma das duas é e não pode ser verdadeira. De acordo com as Escrituras, constato que Deus é que é verdadeiro, mas todo homem mortal é mentiroso. A história do cristianismo fornece provas sublimes da influência sustentadora e do poder protetor concedidos ao homem por seu Pai Celestial, mente onipotente que lhe dá fé e entendimento para se defender, não apenas da tentação, mas também do sofrimento corporal. Moisés conduziu uma nação à adoração de Deus em espírito, em vez de na matéria, e ilustrou as grandiosas capacidades humanas concedidas pela mente imortal. O legislador hebreu, de fala lenta, desesperou-se de fazer o povo entender o que lhe deveria ser revelado. Quando guiado pela sabedoria para lançar seu cajado no chão, viu transformar-se em uma serpente. Moisés fugiu diante dela, mas a sabedoria o ordenou a voltar e a tocar na serpente, e então o medo de Moisés desapareceu. Nesse incidente, viu-se a realidade da ciência. A matéria mostrou-se apenas uma crença. A serpente maligna, sob a ordem da sabedoria, foi destruída pela compreensão da ciência divina, e essa prova foi um apoio no qual se apoiar. A ilusão de Moisés perdeu seu poder de alarmá-lo quando ele descobriu o que aparentemente vira era, na verdade, apenas uma fase da crença mortal. Foi cientificamente demonstrado que a lepra era uma criação da mente mortal e não uma condição da matéria. Quando Moisés primeiro colocou a mão no peito e a retirou branca como a neve, coberta pela terrível doença, e logo em seguida restaurou sua mão ao estado natural, pelo mesmo processo simples,
Deus havia diminuído o medo de Moisés com essa prova na ciência divina, e a voz interior tornou-se para ele a voz de Deus, que disse: E acontecerá que, se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do seguinte sinal. E assim foi nos séculos seguintes, quando a ciência do ser foi demonstrada por Jesus, que mostrou aos seus discípulos o poder da mente, transformando água em vinho, e os ensinou a manusear a serpente sem se ferirem, a curar os enfermos e a expulsar o mal como prova da supremacia da mente. Para compreendermos mais, precisamos colocar em prática o que já sabemos. Precisamos lembrar que a verdade se demonstra quando compreendida e que o bem só se compreende quando demonstrado. Se formos fiéis no pouco, dominaremos o muito. Por vezes, somos levados a crer que a escuridão é tão real quanto a luz, mas a ciência afirma que a escuridão é apenas uma sensação mortal da ausência de luz, e que com a chegada desta, a escuridão perde a aparência de realidade. Assim, o pecado e a tristeza, a doença e a morte são a suposta ausência da vida, Deus, e fogem como fantasma do erro diante da verdade e do amor. Não esteja mais disposto a sofrer a ilusão de que está doente ou de que alguma doença está se desenvolvendo em seu organismo, do que a ceder a uma tentação pecaminosa sob a alegação de que o pecado tem suas necessidades. Ao infringir alguma suposta lei, você alega haver perigo. Esse medo é o perigo e induz a efeitos físicos. Na realidade, não podemos sofrer por impingir nada além de uma lei moral ou espiritual. As chamadas leis da crença mortal são destruídas pela compreensão de que a alma é imortal e que a mente mortal não pode legislar sobre os tempos, períodos e tipos de doenças que levam os mortais à morte. Deus é o legislador, mas não é o autor de códigos bárbaros. Na vida e no amor infinitos não há doença, nem pecado, nem morte. E as Escrituras declaram que vivemos, nos movemos e existimos no Deus infinito. A verdade não tem consciência do erro. O amor não tem o senso de ódio. A vida não tem parceria com a morte. A verdade, a vida e o amor são uma lei de aniquilação para tudo o que é diferente delas, porque elas não declaram nada que não seja Deus. A doença, o pecado e a morte não são frutos da vida, são desarmonias que a verdade destrói. A perfeição não anima a imperfeição, visto que Deus é bom e é a fonte de todo o ser. Ele não produz deformidade moral ou física. Portanto, tal deformidade não é real, mas ilusão, a miragem do erro. A ciência divina revela esses grandes fatos. O que deve ser substância para nós? O que erra, o que muda e morre? O que é mutável e mortal, ou que não erra? O que é imutável e imortal? Um escritor do Novo Pensamento descreve claramente a fé como uma qualidade da mente, como a substância daquilo que todos esperamos. Quando passamos a ter mais fé na verdade do ser do que no erro, mais fé no espírito do que na matéria, mais fé na vida do que na morte, mais fé em Deus do que no homem. Então, nenhuma suposição material pode nos impedir de curar os enfermos
e destruir o erro. O princípio divino é onipresente e onipotente. Deus está em toda parte e nada além dele existe ou tem poder.